Semana passada, uma IA chinesa assustou Wall Street e derrubou as ações de chip da maior fabricante do mundo. Do outro lado, o Bitcoin rompeu os 66 mil dólares, tudo isso num espaço de 5 pregões. Seria isso uma coincidência ou não? Esse é mais um episódio aqui da Liga Cripto, a gente vai falar sobre isso hoje e eu te encontro logo após a vinheta. Seja muito bem-vindo, você está mais uma vez aqui na Liga Cripto. Se você já conhece e acompanha o nosso trabalho, considere já deixar o seu like logo de início para ajudar a Liga a espalhar essa informação YouTube afora. E é claro, se for o seu primeiro vídeo, considere se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like no final do vídeo, caso você acredite que ele te agregou alguma coisa. E é sempre bom lembrar que todos os conteúdos aqui do canal, sejam vídeos, lives, publicações, são apoiados pela Bybit, a melhor plataforma de trade do mercado das criptomoedas. Se você ainda não conhece, se você ainda não testou, cogite, tem um link aqui embaixo para a criação da sua conta e, além disso, você criando a sua conta na Bybit, com o link da Liga, você fica elegível a airdrops que a gente faz aqui no canal, nas lives do Rodrigo, semanalmente, de Bitcoin, Ethereum e também dólares digitais. Por fim, a Liga não te procura para nada, cuidado com golpistas aqui embaixo, spammers e etc. Todas as informações estão na descrição do vídeo e qualquer dúvida você pode falar com a gente no nosso Discord oficial. Agora sim, família, começando, a gente vai para os fatos, o que aconteceu. Então, 5 pregões mais direções opostas. Do lado da IA, a gente teve o susto. Do dia 16 a 20 de julho, a gente chegou a ter a maior fabricante de chips caindo até 6,5%. Tudo isso por conta de uma recente IA chinesa lançada, a Kimi. E aí, as pessoas, o mercado se pergunta, será que o boom dos Estados Unidos acabou? Porque, em tese, ela já seria equiparável à mais potente da Anthropic, o Claude. Durante esse período, a Nasdaq também caiu algo em torno de 1%, porque chips lideram as vendas. E a semana passada, e também vale ressaltar, família, que a semana já foi pesada, a gente teve a guerra, a questão de juros, os índices caíram e hoje já recuperaram nesse curto prazo. Enquanto isso, o lado do Bitcoin, do dia 18 a 21 de julho, a gente teve mais de 2% no dia, a confirmação do rompimento de 66 mil dólares e, fora isso, ETFs comprando 5 dias seguidos, mais de 700 milhões de dólares de inflow, baleias de 1.000 a 10 mil bitcoins, isso é a posição dessas carteiras, acumularam mais 66,7 mil bitcoins em 60 dias, o maior ritmo desde fevereiro, segundo CryptoQuant. E as opções, o mercado de opções do Bitcoin estão mirando 72 mil dólares no fim do mês, que não deixa de ser bullish para o curto prazo. No fim dessa história, nesse filme em dois tempos, a gente tem o susto derrubando os chips na semana passada e hoje as bolsas respirando. Enquanto o Bitcoin, que subiu no susto, ele segurou na recuperação. Isso é um detalhe importante, não elimina a possibilidade de quedas à frente. Acredito eu que a gente pode retestar os 60 mil dólares, mas foi como eu falei, inclusive, com o Bernardo, num grupo que a gente tem ali da Paris Blockchain, o Bernardo Yubi, falando, a gente estava comentando sobre fundo, será que já passou? Ah, deve corrigir. Eu falei que acertar fundo, cravar fundo, é quase que um papo de horóscopo, né? A verdade é que quem não enxerga o Bitcoin, um ativo valioso, na zona que a gente se encontra, rondando esses preços, sinceramente, nem merece a próxima bull run. Mas, brincadeiras à parte, vamos continuar aqui. Seguindo a nossa cronologia, para onde foi esse dinheiro que saiu no susto de IA? Então a gente teve essa realização de um lado, mas, do outro lado, parte do dinheiro foi para abrigo ou caixa, dólar em caixa, que é um reflexo clássico de medo, e a gente também teve uma fatia dessa porção indo para o Bitcoin. Foram 700 milhões em 5 dias seguidos. E para complementar, família, essa leitura honesta, ninguém pode ali isolar um único motivo. A gente tem o Fed semana que vem, guerra e fluxo, tudo isso também está no preço, tá? O que dá para a gente afirmar hoje é que a maior sequência de ETFs desde maio coincidiu com o tropeço de IA, e a rotação é tese com mecanismo. O dinheiro que sai de uma tech balançada procura um outro cavalo líquido. Como é que a gente pode validar essa visão daqui para frente? Se de fato o mercado de chips seguirem fracos e ETFs seguirem entrando capital. De fato, para mim, isso seria uma
confirmação desse fio. Então essa, família, seria uma ótica ali para mim de curto prazo, mas a gente também tem uma visão de longo bastante interessante que eu não posso deixar de ressaltar. Acompanha comigo que essa não é a conclusão, mas a gente vai chegar lá. A IA, ela tá pagando aluguel para mineradoras. A gente já teve recentemente 70 bilhões de dólares em contratos que vêm de IA e computação de alta performance já acumulados por mineradoras de bitcoins listadas em bolsa. Então é isso mesmo, família. A indústria de inteligência artificial está pagando aluguel para mineradora, mas qual é o sentido disso? O que ela quer, de fato, dessas mineradoras? Será que eles querem os chips das máquinas? Vale ressaltar, família, quem vai morrer para a IA, de certa forma, se a IA for uma inimiga, não costuma receber 70 bilhões vindo dela para continuar de pé. Então, como eu estava dizendo, a pergunta certa não é quem vai vencer aqui, e sim por que a IA está batendo na porta de quem minera. E a gente chega a essa resposta, família. O produto que eles querem não é um chip, e sim a tomada, a energia. Então, o que a IA precisa e não constrói rápido? Energia contratada, galpões mais refrigeração e subestações. Acredite você ou não, Bitcoin tem as três hoje. E elas passaram uma década construindo exatamente isso, essas mineradoras. No fim, família, esses mercados eles disputam megawatts, energia, né? Terrenos, transformadores e energia barata, eficiência. E eles não disputam exatamente o chip. E a roda em GPU, Bitcoin minera em ASIC, hardware diferentes, fornecedores diferentes. Um não tira o outro da prateleira. Então, esse é um detalhe muito importante e o que vem a seguir é melhor ainda, segura aí. Porque no fim, aí ela não quer matar esse inquilino, ela quer alugar a casa e ela paga adiantado. Então, o que a gente vai entender é a importância desse pagamento adiantado que está entrando para as mineradoras. O que isso pode impactar o mercado do Bitcoin? Família, é como se os dois lados eles tivessem razão. O que muda na realidade, a interpretação aqui é só o relógio. O que a gente deve ter, na minha perspectiva, de próximos meses? O fluxo manda no preço. Essa semana está a favor do Bitcoin. A gente não sabe como vai ser a próxima. Fome de energia de IA é real. Então, esse movimento de empresas de energia trabalhando junto com mineradoras por energia, por esses megawatts, é algo que deve continuar. Nem tudo são flores, a gente vai ter margens de mineração um pouco mais apertadas e talvez hash rate oscilando. É como se a gente estivesse, por enquanto, nessa zona do barulho. E por agora, família, quem sustentaria o preço do Bitcoin, na minha opinião, é exatamente um fluxo que já vem seguindo. ETFs, Fed, liquidez, algo mais relacionado com macroeconomia, né, que seria ali o empurrão de todo dia. No caso, a IA, ela seria um empurrão pontual, como eu falei. Em alguns momentos a gente vai ver esse fluxo de capital entrando, que também não deixa de ser bom. Indo para uma janela de tempo mais à frente, falando mais de uma zona de fusão futura, a gente tem grandes chances de ter essa receita de IA bancando boa parte da operação de mineração. Dentro dessa ótica, nós teríamos a infraenergética do Bitcoin se valorizando e o grid cresce para os dois lados. O bolo aumenta, é como se eles se retroalimentassem. Não é, no caso ali, um cabo de guerra entre a e Bitcoin, mas é como se fosse quase uma fusão de infraestrutura. E aqui, família, como eu disse, para quem não deu o like, tá aqui o seu momento. Essa é uma visão que eu, particularmente, não vi ninguém trabalhar, porque tudo isso é muito recente. Modéstia à parte, acho que dá para tirar essas conclusões e trazer aqui uma leitura da liga, tá? Então, por que essa fusão é tão interessante? Porque a gente tem um interruptor da pressão vendedora. Imagine só você que o Bitcoin ele emita 450 bitcoins novos por dia, tá? Isso dá mais ou menos 29 milhões por dia se o Bitcoin tiver a 65 mil dólares. Como a gente sabe, historicamente, a mineradora ela vende boa parte disso para pagar as suas contas de luz. Só que, se tiver entrando receita de IA, esses contratos em dólar passam a cobrir custos dessa operação de Bitcoin. Logo, na minha opinião, a ideia, a tendência é que a gente tenha menos venda forçada de Bitcoin minerado, consequentemente, a maior fonte de venda diária do mercado diminui. Ou seja, a gente também está falando aqui para frente de um choque de oferta. E quem corrobora com essa visão, família, que eu trouxe aqui da Liga? Então, eu pude achar ali duas citações que eu acho que valem apenas ser trazidas aqui para a apresentação. Então, temos aqui a Bernstein, que é uma empresa de pesquisa de ações e corretagem,
falando, mineradoras são os senhorios da energia do boom de IA, as mais bem posicionadas para resolver o time to compute. E vemos também da Vanek, o Matthew Siegel, as mineradoras estão sentadas numa mina de ouro, e a própria Vanek pondera os custos da conversão, o reality check de 50 bilhões de dólares. E só para vocês terem ideia, a Bernstein projeta que a receita de das mineradoras vai saltar de 1,2 bi em 2026 para quase 11 bi em 2030. Por isso que eu botei aqui, família, que os 70 bilhões que entraram recentemente, eles não empurram o candle de hoje. Eles desligam, aos poucos, um vendedor diário, que é muito melhor. Família, fazendo uma avaliação geral, quem ganha o que no final das contas? Então a gente tem mineradoras grandes com energia contratada ganhando nos dois cenários, porque ou mineram ou alugam. Quem tem tomada escolhe o cliente. A rede do Bitcoin no estrutural, a operação de minerar fica mais financiável, receita de IA segura o custo da segurança. Quem perde aqui? Mineradoras pequenas, sem escala, espremidas, energia mais cara, sem contrato de IA, consolidação à vista. E num cenário mais neutro, preço do Bitcoin no curto prazo. Quem sustenta, como eu disse, na minha visão, é o fluxo natural que a gente já conhece. A gente tem o on-chain, do ciclo de 4 anos do Bitcoin, mas a gente tem também macro, como ETFs, Fed, juros e, como eu disse, ainda cabe correção. Até, quem sabe, um reteste dos 60 mil dólares. E tudo bem, tá? A tese aqui nunca foi acertar o fundo, é mapear zonas de oportunidades, e atual, na nossa opinião, é exatamente isso. Para a gente fechar o vídeo de hoje, família, na minha opinião, tá? Minha leitura é que a IA ela não é predadora do Bitcoin no curto prazo. Quando ela espirra, o dinheiro procura ele e no longo ela paga o aluguel da casa do Bitcoin. Então, nos dois relógios da régua, quem apanhou essa semana não foi o Bitcoin. E aí, família, você concorda com essa tese ou discorda? Tem uma tese diferente? Deixa aqui nos comentários, deixa também o seu like se você curtiu, se foi o seu primeiro vídeo e você gostou também. Se inscreve, ativa o sininho, que todo dia aqui na Liga Cripto você encontra informação. Então, fico por aqui. Grande beijo. Valeu, família. Fui!